aí, pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro episódio do Conecta Unimoji, um podcast com o intuito de conectar ideias, pessoas e conhecimentos. Meu nome é Brian e eu tô aqui hoje com o Gustavo e com o Dr. Humberto. Boa noite, meu nome é Gustavo. Hoje o episódio vai tratar de direito trabalhista com a ilustre presença hoje do Dr. Humberto, procurador municipal aqui da cidade de Mogi Guaçu. Ele vai falar sobre a sua carreira jurídica e acadêmica. Com vocês, Dr. Humberto. Queria aqui agradecer o convite que o Brian fez para mim, tá? Junto com o Gustavo, poder vir aqui falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da carreira de procurador do município. Queria também dar os parabéns para o Brian e para o Gustavo por ter essa iniciativa desse projeto, de trazer aqui profissionais de diversas áreas para eles poderem explicar um pouco como que eles iniciaram, qual foi a trajetória, quais são aí os percalços e a rotina do dia a dia. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado. Dr. Humberto, falando um pouquinho sobre a carreira jurídica, o que motivou o senhor seguir nessa carreira jurídica? Como foi sua trajetória acadêmica e profissional até chegar onde o senhor é hoje como procurador, né? Olha, quais foram suas experiências? Eu decidi fazer direito em 1998, tá? Já faz um pouco de tempo, né? Eu tive aí a sorte, né? Ou talvez o destino, né? Eu morei fora durante 2 anos, né? Meus pais foram para Venezuela. Meu pai foi como auxiliar de adido para trabalhar. Meu pai é militar, né? E ele foi trabalhar fora, passar 2 anos lá na Embaixada do Brasil. E lá eu tive a oportunidade de aprender alguns idiomas. Então, eu aprendi inglês, aprendi francês, aprendi espanhol. E lá eu conheci outras pessoas. E muitos deles eram filhos de diplomatas e alguns eram diplomatas também. E eles sempre me incentivaram, falando assim, olha, por que você não faz direito? Porque direito é um curso que te dá muita amplitude, você pode fazer concurso, você pode advogar. E eles sempre me incentivaram, né, incluindo meus pais também, a seguir a área do direito e seguir a área de concursos. E realmente, quando eu voltei para o Brasil em 98, eu terminei o terceiro colegial, e comecei a estudar para a faculdade, né, para o vestibular. E eu fui aprovado em Direito, né, eu sou formado pela FMU, né, Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo, né. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, capital. E lá eu comecei a focar muito nessa área para a diplomacia. Mas no segundo ano da faculdade, finalzinho do primeiro ano para o segundo ano, eu comecei a fazer estágio. E eu, assim, me encantei demais com a advocacia. Eu realmente fiquei, assim, apaixonado pela advocacia. Eu trabalhei em diversos escritórios e diversas áreas, né? Desde o ano de 2000, que eu ingressei na faculdade, até 2004, me formei em 2004. Então, eu passei por diversos escritórios. E, dentre eles, eu passei em escritórios que trabalhavam na área específica de direito do trabalho, direito criminal, direito empresarial, direito civil, contratos, enfim, tributário também. E o meu último estágio foi num escritório que a gente trabalhava muito com contencioso civil, com muitos processos. Eu acabei me efetivando lá, em 2005, né, eu prestei aprovado a Ordem dos Advogados, e fui aprovado, e continuei nesse escritório, fui efetivado, e dali eu saí, fui para um outro escritório, por uma questão até de financeira, né, que a gente sempre busca, né, crescer na carreira, Sim, né. Com certeza. Só que eu já tinha estagiado em muitos escritórios da área do direito do trabalho. E era uma área que me chamava muita atenção. E aí eu fui para um escritório, fiquei lá durante mais ou menos quase um ano, fazendo direito do trabalho, porque não tinha advogados especialistas. Então eu comecei a me especializar mais na área do direito do trabalho nesse escritório. E eu tive uma oportunidade de trabalhar por um escritório no qual ele tinha um cliente, que era uma transportadora, e precisava ter um advogado dentro da empresa, para poder lidar com os contratos, lidar com a parte de recursos humanos, e tinha muita reclamação trabalhista, né? Eu lembro que na época, quando eu ingressei lá, em 2007, lembro até hoje, maio de 2007, eles tinham aproximadamente umas 500 reclamações trabalhistas. Eles tinham filiais pelo Brasil todo, né? E era só área de transporte.
E aí eu comecei a fazer 100% direito do trabalho. Então era só direito do trabalho que eu fazia. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Então fazia curso de recurso, fazia curso de audiência trabalhista. E aí eu fui me especializando. Isso durou até novembro de 2009. Fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí dali eu resolvi partir para advocacia autônoma. Eu falei, não, eu vou advogar por conta. Porque eu já tinha adquirido um certo know-how na área. E aí eu pensei comigo, falei, bem, acho que eu já tenho potencial suficiente para poder montar meu escritório e trabalhar por conta. E foi assim que eu fiz. Aí em 2010, em março de 2010, né, exatamente dia 10/3 de 2009, eu montei meu escritório. E comecei a advogar por conta. E aí, no início, a gente acaba pegando todos os processos, né? Então, e a cliente, então você vai porque você precisa ter uma demanda alta para você poder pagar seu aluguel. Você, a necessidade. É a necessidade, né? né? Tem jeito. Então, eu comecei a advogar. Então, tudo que aparecia lá no escritório eu fazia. Mas eu estava muito focado em fazer a área do direito do trabalho, mas voltada para a parte empresarial. Porque foi o que eu sempre fiz, desde quando eu ingressei no meu primeiro estágio até esse meu último emprego, que eu era associado desse escritório. Então, eu comecei a focar muito na parte empresarial. Certo. E comecei. Aí, é um trabalho árduo, né? Naquela época, era bem difícil, porque eu me formei muito novo, me formei com 24 anos, né? E passei na UB com 24 anos. Então, às vezes, a pessoa olhava para você e falava assim, é muito novinho, será que vai conseguir resolver o meu problema e tal? Mas aí depende muito de você também, né? Estudo, especializações. Então, eu me debruçava nos processos e ia conseguindo angariar os clientes. Algumas situações você revertia, outras não. Pelo fato de eu fazer muito a parte empresarial e muito reclamada, a gente sabe que é um pouquinho complicado, né? Então, a gente tinha aí algumas demandas complicadas, mas a gente conseguia desenvolver um bom processo e um bom trabalho. E aí eu fui galgando, né? Fui galgando. E aí, em 2014, na verdade, eu mudei meu escritório, né? Que eu tinha um escritório na Lapa, né? Para quem não consegue, a Lapa fica na zona oeste de São Paulo. E eu mudei para a zona norte, na Vila Guilherme, que era mais próximo da minha casa. Por quê? Porque São Paulo, vocês sabem que tem trânsito, então... Sim. Na esquina, pra você chegar na esquina, é exatamente isso. Então, eu perdia muito tempo no trânsito. Tanto que eu chegava no escritório, às vezes, 8 horas da manhã, quando era na Lapa, eu tinha que sair, às vezes, 6h30, 7 horas para poder chegar lá. Às vezes, fazer uma reunião e audiências também. E aí, eu continuei minha trajetória na área privada até 2018. Até 2019, na verdade, que eu continuei minha trajetória. Aproveitando esse gancho, doutor, qual foi, assim, os maiores empecilhos que o senhor teve durante a sua trajetória, né, na sua carreira, tanto autônoma quanto, né, na carreira pública? Qual que foram os obstáculos que o senhor observou, assim, que o senhor teve que passar por eles, que demandou uma certa, né, dificuldade, assim? Olha, o primeiro obstáculo foi realmente, assim, montar o escritório e você manter uma constância. Porque, querendo ou não, quando eu montei o escritório, eu não tinha nenhuma reserva de emergência. Eu fui meio que na cara e na coragem. E realmente foram mais ou menos aí uns 2 anos, assim, tendo, assim, cada dia matando um leão, né? Então, infelizmente, na advocacia, principalmente na advocacia privada, quando você começa, você às vezes se sente um pouco escravizado, sabe? Porque as pessoas, elas chegam lá e falam assim, olha, eu já passei no colega do lado e ele falou que dá para fazer isso. Entendeu? Aquele famoso dar uma olhadinha no processo. Exatamente, ó, dá para dar uma olhadinha, tá? Então, às vezes, e no início eu até falo, né? Eu tinha, assim, um certo receio de cobrar a consulta e não conseguir conquistar o cliente. Sim. Só que conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais experiência na área jurídica, você vai tendo experiência de vida, e aí você consegue fazer a sua cobrança. Você consegue chegar e falar assim, olha, eu cobro consulta. E aí, se o cliente não quiser, tudo bem. Se ele quiser, ele vai pagar. É por isso que eu falo, você tinha que estar toda vez estudando, né? Então, assim, quem faz
direito, quem quer cursar a faculdade de direito e quer advogar, e mesmo que não queira advogar, queira prestar concurso, é uma vida de eterno estudo. Constante, Não vai parar mais de estudar. Aí- Principalmente por causa das inovações jurídicas, entendimentos novos dos tribunais, então tem que estar sempre atualizado. Sim. Então, um dos maiores empecilhos foi justamente esse. Conseguir impor um preço de consulta sem temer que o cliente falasse não. Porque, querendo ou não, você precisa pagar uma conta de luz, uma conta de água, você precisa pagar seu aluguel, você precisa se sustentar. Então, isso realmente foi um dos meus maiores empecilhos que eu tive no início. Depois eu consegui me desvencilhar desse temor e Infelizmente, E caminhar. isso aí não é um problema só para quem advoga já, quem já tá na área em qualquer carreira, né? não, isso aí em qualquer carreira. Infelizmente, é uma mania brasileira carreira. que não quer que os outros façam tudo de graça e não... Então, mas eu acho que na área jurídica, né, para o advogado, eu acho que isso daí fica um pouco mais acentuado, mais visível. Porque você vai no médico, você paga a sua consulta. Realmente. Entendeu? Você paga a sua consulta. Agora, você vai num advogado, às vezes o advogado, um não cobra e o outro cobra. Então, por que eu vou pagar se o outro faz de graça para mim? Que não seria, né? Porque Que não seria. A consulta, você tá ali exercendo o seu trabalho. Né? Você tem, como o senhor falou, o senhor fez várias cursos, graduações, pós. Então, ali o senhor está exercendo todo o seu conhecimento para mastigar e entregar o direito para a pessoa. Eu costumo dizer que o advogado ele é um solucionador de problemas, né? Sim, E aí, só pegando o gancho aqui, que eu esqueci de comentar, em 2015 eu comecei a estudar para concurso. Interessante. Eu comecei a estudar para concurso. E procuradoria era uma carreira que não estava nos meus planos. Não estava nos meus planos. Eu queria prestar concurso para o Ministério Público. Sim. E aí eu estudava, né? Fiz algumas provas, não fui aprovado. E até que surgiram aí algumas provas para procuradoria. Então eu fiz procuradoria, fiz Mogi Guaçu, eu fiz Botucatu, eu fiz Santo André, eu fiz Osasco, eu fui fazendo essas procuradorias. Mesmo até para saber em que nível que eu estava de conhecimento. Porque até então, eu não estava estudando para concurso público. Porque uma coisa é você estudar na área que você quer se especializar. A outra é você estudar para um concurso público que o concurso público acaba abrangendo outras matérias. Sim. Então, eu precisei o quê? Eu precisei me readaptar, não só a questão de estudo, mas até questão de horário, né? Apesar de eu ser autônomo, eu tinha uma certa flexibilidade, mas eu não podia deixar de trabalhar só para estudar. E não podia deixar de estudar só para trabalhar. Então, eu tive que dividir meu tempo. Então, eu procurava na parte da manhã, que era mais tranquilo para mim, estudar, fazer um curso preparatório. E, à tarde, eu atendia os clientes e dava conta da demanda do escritório. Então, em 2015, eu prestei o concurso. Fiz o concurso aqui de Mogi Guaçu. E aí, eles me chamaram em 2018. Em agosto de 2018, eles me chamaram. 3 anos, né? 3 anos. Eles me chamaram, perguntando se eu tinha interesse. E tinha interesse porque eu tinha feito a prova, né, e não tinha sido aprovado em nenhum outro concurso. E aí eu vim para cá. Em setembro de 2018, eu vim para cá. Mantive o escritório em São Paulo até fevereiro de 2019. Mantive até lá porque eu tinha uma outra empresa com a minha esposa. Certo. Eu tinha uma empresa com ela que ela, formada em consultoria em RH, consultoria em recursos humanos, então ela prestava serviço de consultoria em RH e eu fazia a parte jurídica. Perfeito. Então a gente encerrou a empresa e aí eu vim para cá. Doutor, o senhor, né, falou que estava na Venezuela, né? Isso. Com a sua família. Sim. Lá. E lá o senhor teve Pera aí. O senhor teve um contato com o direito, com a legislação venezuelana, com o direito. Como o senhor compara? É uma dúvida que todo brasileiro tem, fugindo de viés ideológico político. Qual que é a dúvida? A maior diferença que o senhor vê entre o direito trabalhista venezuelano e o brasileiro? Olha, na verdade, quando eu fui para Venezuela, eu tinha 16 anos. Eu tinha 15 para 16 anos. Então, eu não pensava nisso. Eu ainda estava eu tinha acabado de ingressar no primeiro colegial, no ensino médio. E tanto que o ensino médio eu fiz por correspondência. Certo. Eu fiz pelo Colégio Anglo-Americano, que na época era o único colégio que tinha esse sistema de estudo, de ensino
por correspondência. Então, assim, eu não tive contato com a legislação venezuelana. Nada, absolutamente nada. Mesmo porque eu era muito jovem, era adolescente. Sim, com certeza. Então, eu procurei, na verdade, não, né? Meio que meus pais, eles falavam assim, olha, vai aprender idiomas, né? Então, a gente, naquela época, estava aprendendo um pouco de informática também. Então, eu não tive contato nenhum. Né? O único contato que eu tive foram com os filhos, né? Dos outros militares que estavam lá também a serviço, com alguns filhos de diplomatas e alguns diplomatas, e eles realmente me deram essa ideia. Falaram, olha, direito é uma faculdade que seria interessante caso você queira seguir a carreira da diplomacia. Entendeu? Mas eu nunca fiz prova nem nada, porque eu cheguei aqui, entrei na faculdade de direito e comecei a fazer os estágios e me encantei pela advocacia. Então, a pergunta que eu ia fazer se nesse momento que o senhor estava lá, né, que apresentaram o direito para o senhor, teve algum estopim, assim, o senhor deu uma virada de chave, assim, nossa, gostei disso aqui, quero praticar o direito? Ou foi mesmo pela questão, assim, deles apresentar, foi criando aquela curiosidade, Eu acho que foi o ambiente. Foi o ambiente. O ambiente, ele acaba moldando a gente. Então, eu tive muito contato com essas pessoas e a maioria deles formados em direito. Uns eram formados em letras, em administração, mas a maioria era formada em direito. E o curso de direito, querendo ou não, ele te dá uma base muito boa para prestar outros concursos que não sejam focados na área do direito em si. Então, por exemplo, magistratura, Ministério Público, Procuradoria. Então, ele te dá uma boa base. Então, eu comecei realmente a pensar nisso, né? Mas, assim, como eu era muito jovem, foi meio que, assim, foi muito efêmero isso daí. Eu pensei, mas eu falei, mas será que é isso que eu quero mesmo? Então, muito novo e tal. Mas meus pais sempre me incentivaram, os colegas em volta também sempre me incentivaram. Uns partiram para a área da informática, outros foram para a área do direito. E teve um colega, né, o filho de um militar, que ele se formou em direito e ele seguiu a carreira da diplomacia, né? Mas o que me chamou a atenção foi a questão da cultura e do aprendizado e da intelectualidade que os diplomatas eles acabam adquirindo, porque eles têm uma cultura muito grande, né? Porque eles acabam viajando por diversos países, aprendem outras línguas, aprendem outros idiomas. Então isso realmente me chamou a atenção. É outro mundo, né? É outro mundo. Foi mais por causa da carreira de diplomacia, não tanto pelo direito, porque o direito seria mais ou menos meio que um trampolim para eu poder prestar o concurso de diplomacia. Mas eu acabei não prestando e veredei por outro caminho. E, doutor, deixa eu perguntar para o senhor, assim, focando um pouquinho agora no direito do trabalho em si, né? Muito se fala das reformas trabalhistas. Sim. Recentemente tivemos uma questão aí sobre a licença maternidade e paternidade, uma reforma pequena, mas ainda assim não sei se pode ser chamada de reforma trabalhista. Agora, para nós que não entendemos nada ainda, que ainda estamos cursando, né? Temos muito que aprender. Como que o senhor explica essa parte para nós, se o senhor puder? Olha, na verdade, assim, foram algumas alterações que nós tivemos aí em meados do ano de 2025. Foram duas leis que entraram em vigor. A primeira delas, se não me engano, foi a 15.156 de 2025 e a 15.222 de 2025. Essas leis, elas mudaram de forma substancial a questão da licença paternidade e da licença maternidade. As principais alterações que ocorreram foram com relação ao prazo da licença paternidade e da licença maternidade. E o que acontece? A primeira lei, que é a 15.156 de 2025, ela trata da licença maternidade e ela traz nela alteração. Na verdade, não é uma alteração, na verdade é uma prorrogação da licença maternidade, que nós sabemos que hoje em dia a licença maternidade são de 120 dias, né? A mulher se afasta, fica 120 dias afastadas. Entretanto, com a alteração que nós tivemos agora com essa lei, a licença maternidade, ela pulou para 180 dias, mas tem um detalhe, que a licença maternidade de 180 dias, ela vai ocorrer caso a criança tenha nascido com a síndrome congênita do vírus Zika. Então, se ficar constatado ali na hora, né, fizer o laudo, o médico verificar que a criança, ela tem essa síndrome, a mãe ela tem direito a 180 dias de licença maternidade. E a mesma coisa o pai.
Então, a licença paternidade são de 5 dias. Mas, se ocorrer a situação do pai, né, o filho ter a síndrome congênita do vírus Zika, ele tem direito a 20 dias de licença paternidade. Então, foram essas alterações. E dentro disso aí, ainda o senhor acredita que eu pelo menos vejo muito na internet o pessoal falando, alguns pais dizendo que queria que tivesse uma prorrogação mesmo natural dentro do auxílio paternidade e no maternidade. O senhor acredita que vai ter algum momento que isso vai acontecer? Se vai ter, por exemplo, encaixar outras doenças sem ser a do vírus Zika nessa legislação? Ou acredita que não? Olha, eu acho que até demorou para ter essa alteração da legislação trabalhista. Agora, o ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte. Eu acredito que a licença paternidade, ela deveria se equivaler à licença maternidade. Eu acredito que deveria ser o mesmo prazo. Eu também penso assim, Tá? porque... Por uma questão de igualdade. Exatamente. Igualdade é um auxílio também, E né? o auxílio também. Porque... Então, assim, eu não vejo... claro, quem realmente cuida da criança por uma questão biológica é a mãe, que ela tem que amamentar, enfim, mas se é um casal e ambos trabalham, eu não vejo razão para o pai ter só 20 dias de licença paternidade e a mãe 180 dias. Eu acredito que deveriam ser os mesmos prazos. Aí vem literalmente a igualdade, igualdade, né? Entendeu? E aquela coisa também, né? Não adianta só o progenitor, que eu acho que é a melhor forma de falar, em vez de pai, que pai nem sempre, nem todo progenitor é pai. Isso aí é pra quem tá ouvindo, né? Sim. Se pegar a licença, realmente ajudar a mãe, que é um período muito importante pro crescimento da criança, né? Não... Assim, mas e isso não aí é o meu posicionamento, né? Eu penso dessa forma, é mais uma ideologia, entendeu? Eu entendo que tenha que ser equivalente. Que a maior parcela da sociedade pensa assim também, né? Eu acredito que sim. Agora, tem um artigo que eu vejo que é muito pouco falado, dentro do próprio capítulo da licença maternidade, que ele dispõe que o empregado, né, que adotar uma criança ou tiver a guarda para numa ação judicial de adoção, ele também tem direito a 120 dias de licença maternidade. Para fazer a adequação? Não. Existe esse artigo dentro da CLT, tem esse artigo. E ele fala, o empregado que, em decorrência de adoção ou guarda judicial dentro de uma ação de adoção, ele também tem direito a 120 dias de licença maternidade. Mas não é muito divulgado isso, parece que as pessoas não têm... É difícil. Eu não vejo, quase não vejo isso. A gente teve o professor nosso, né, de Direito de Família, acabou entrando nesse assunto e acabou também na trabalhista também, né, no direito do trabalho. Teve uma amiga da nossa colega da sala que fez uma adoção e não sabia disso. Sim, também tem então, direito. Ela a lei assegura isso. Não sabia desse direito dela, né? Eu acho que muitos também não sabem, e é bom, né? Divulgar também que do jeito, né, convencional da pessoa, né? Não ser por meio de adoção, tá na boca do povo, todo mundo sabe, né? Exato. Eu acho que a nossa função aqui é disseminar as informações. Então, salvo engano, é o artigo 392C da CLT, que ele remete ao artigo 392A e B da CLT. Então, lá está descrito isso, né? Então, porque o artigo 392A e B da CLT trata da licença maternidade. E quando chega no 392C, ele remete, fala que o empregado, né? E aí, a gente está falando do quê? Do empregado homem, não empregado, né, mulher, não empregada. Então, o empregado homem que adotar uma criança em razão de guarda judicial ou de uma ação de adoção, ou em razão de uma guarda judicial dentro de uma ação de adoção, ele também tem direito a esse período. Certo. Entendeu? E é pouco disseminado isso. Então, é interessante, né? Tem que disseminar mais. Sim. Doutor, a reforma foi realizada em 2017, né? Forma trabalhista? Isso, trabalhista. Foi 2017. De lá para cá, o que o senhor conseguiu visualizar de mudanças cruciais, assim, na questão da relação de emprego mesmo, né? E as reclamações trabalhistas. Teve um aumento de demanda, teve uma diminuição.
como que ficou essa relação entre empregador e empregado? Olha, a relação de empregador e empregado, ela sempre foi antagônica, desde os primórdios, né? Desde que o mundo é mundo, nós sempre tivemos discussões, né? São duas classes, duas classes que elas jamais vão entrar em consenso. Não existe essa possibilidade, na minha visão, não existe essa possibilidade. Porque o empregador sempre quer pagar menos e lucrar mais, e o empregado quer trabalhar menos e ganhar mais. Então, isso é uma eterna luta de classes dentro do direito do trabalho. E isso acontece desde quando existia a escravidão, o senhor e o escravo, o senhor feudal e o prestador de serviço, e a burguesia e o proletariado. Então, isso sempre existiu, isso sempre vai existir. Mas também não é aquela coisa de um lado só é o vilão e só um lado é o mocinho. Não. É uma briga que É todo briga de mundo, interesses. todo Sim. mundo quer tudo e ninguém está disposto a Acho que é ceder uma, nada. uma briga natural, né? Sim. É uma relação bilateral ali entre... São antagônicas. E então- nunca haverá consenso. Sim. E o que acontece? A reforma trabalhista, ela realmente fez diversas alterações na CLT. E o que acontece? Uma delas foi que, quando o reclamante ingressasse com a reclamação trabalhista, ele fosse sucumbente na ação, ele teria que pagar honorários. E isso foi declarado inconstitucional. Não é que foi bem declarado inconstitucional, vou até aqui refazer a minha fala. Na verdade, entenderam que se ele é condenado, mas fica suspenso. Certo. Então, ele tem direito aos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, se no prazo de 2 anos ele tiver alguma alteração de fato ali na sua situação financeira, pode ser cobrado. Mas isso raramente acontece, né? Então, o que acontece? Antes da reforma, era uma loteria. Então, o reclamante ingressava com a reclamação trabalhista, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, não vou pagar nada. Era isso. Quando veio a reforma e colocou os honorários, querendo ou não, foi uma forma de inibir reclamações trabalhistas temerárias. Então, eu só vou realmente ingressar com uma reclamação trabalhista se eu tiver certeza do meu direito. Porque se eu perder, eu vou ser sucumbente e vou ter que pagar. Aí veio o STF. E normalmente a ação trabalhista sempre tem um valor elevado, né? Sempre tem um valor elevado. Então veio o STF e mudou o jogo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a gente retrocedeu, porque a gente continua tendo uma enxurrada de reclamações trabalhistas. E as pessoas, os reclamantes às vezes perdem a reclamação trabalhista é julgada improcedente e fica por isso mesmo. Porque consegue a justiça gratuita. Mas então, aí quebra as pernas também do advogado, né? Querendo ou não, assoberbou. Sim, exatamente. Porque é o que o pessoal, que eu vejo que a população não entende que o advogado, seja ele um advogado... Eu esqueci como é que fala agora, quando o Estado te fornece advogado. Defensor? Isso, um defensor público, seja ele qual for, a sucumbência é o que sustenta o advogado, né? E quando perde isso, eu vejo que quando tem essa gratuidade, acaba lesando muito o advogado, que tem que manter uma causa ali sem estar recebendo. Porque o que acontece? Quando o reclamante ele vai contratar um advogado, ele contrata o advogado trabalhista, ele tem um contrato de honorários. E daí, geralmente, fixa aí uma porcentagem de 30%, de 20% a 30% sobre o valor do que o reclamante for receber. Existem advogados que eles acabam cobrando um valor que é descontado no final, caso a ação seja julgada improcedente. Agora, claro, eu sempre costumo dizer, e com certeza vocês já ouviram isso, o primeiro juiz da causa é o advogado. Ele que tem que analisar e saber se vale ou não entrar com uma ação. Porque não adianta entrar sabendo que vai perder. Então, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. E aí ele tem que ter realmente ética e falar o cliente dele, olha, você vai ingressar com uma reclamação trabalhista, você vai tomar uma improcedência. Então, isso tem que ser muito bem analisado. Agora, que existem ações que são temerárias, isso tem várias. A famosa litigância de má-fé? Litigância de má-fé. E você acaba, às vezes... não diria litigância de má-fé porque, assim, o direito de ação ele é constitucional. Então, você pode ingressar com uma ação. Agora, se você vai ganhar ou não,
É outra coisa. É uma outra situação. Então, as pessoas precisam analisar isso com mais cautela. Uma coisa que é muito ensinada para nós aqui no curso de Direito é que, para lembrar sempre o advogado evitar fazer esse tipo de ação, que ele sabe que o cliente vai perder só para pegar dinheiro, porque ele pode ser representado. Ah, sim. Não só isso, como conversando com alguns advogados, eles sempre falam que são essas duas coisas que acabam atrapalhando muito o advogado e que acaba sempre manchando o nome, perdão, não só do advogado Da classe como um particular, todo. mas da classe Sim. total, né? Sim. Que é essa parte desses processos que o advogado sabe que vai perder e aqueles que jogam um preço muito lá embaixo, fora da tabela da ordem, para angariar cliente, para criar um certo know-how e acaba atrapalhando aqueles outros. Isso tem. Infelizmente, isso acontece, né? Mas acontece em toda a profissão, né? Eu acho que é Isso é em geral. geral. Isso é geral. Então, veja, voltando, falando da reforma trabalhista, nós tivemos diversas alterações que foram benéficas. Uhum. Agora, uma coisa que eu queria levantar aqui também é com relação a essas questões dessas plataformas digitais que nós temos, que seria o quê? Uber, iFood, 99, né? Então, assim, as pessoas, elas, para quem existe, assim, uma divulgação na mídia que a pessoa, ela se torna autônoma. E, na verdade, não existe autonomia. Na minha visão, não há autonomia, tanto que isso está sendo discutido no STF, principalmente com relação a Uber. Ingressaram com diversas ações, pedindo vínculo empregatício, e foi parar no STF, para saber se há ou não vínculo empregatício, a relação da Uber com os seus prestadores de serviços. Na minha visão, mesmo eu sendo muito pró-reclamada, muito pró-empregador, eu entendo que não há autonomia nessas relações. Na minha visão, não há autonomia. Por que não há autonomia? Porque o motorista, e aí eu vou generalizar, vou falar tanto do iFood, 99, Sim. Uber, dessas plataformas. Eles têm que fazer um cadastro, eles precisam aceitar as corridas com um preço que é determinado pela plataforma. Que é tabelado, né? Que é tabelado. Aonde existe aí essa autonomia? Se você recusa uma corrida, 1, 2, 3, você é penalizado. Se você tem uma reclamação, você é penalizado. Onde que existe autonomia nisso? Me diz. É Procure e não certo. consigo enxergar. Sim. Então isso acaba o quê? Precarizando a relação de trabalho. Existe aí uma precarização. E está em discussão no STF. Mas nessa questão aí da discussão dos aplicativos, né, plataforma de prestação de serviço, vamos dizer assim, se for regulamentado pela CLT, né, e tiver que colocar todos os direitos trabalhistas para reconhecer o vínculo empregatício, como que vai ser viável essas plataformas? Ainda está em atividade no Brasil? Olha, existe um estudo? Ainda não vi nenhum estudo a respeito disso. Mas imagine a situação de um entregador do iFood ou o 99 de moto, sofre um acidente. Quem que vai amparar? Se você é empregado seletista, você vai ser afastado. E aqui eu não estou colocando em pauta a nossa qualidade de previdência social. Sim, sim. Não estou colocando isso em pauta. Mas, querendo ou não, ele se afasta pela Previdência Social e ele vai receber um benefício até se recuperar. Esse entregador do iFood, do 99, da Uber, se ele sofrer um acidente, quem vai amparar? Se ele é prestador de serviço. Ele é dito autônomo. Aí dentro disso, uma questão, se o senhor me permite perguntar, que é um tema que eu vi que foi debatido recentemente no STF, parece que teve um julgado sobre isso prévio, que seria a pejotização, né? Sim. Porque hoje em dia você vê que muita galerinha aí tem aquele famoso meme da CLT, né? Que eles ficam jogando a carteira de trabalho para um lado, para o outro, com medo. Também é uma Que falácia. na minha opinião, Pra mim é tem uma cilada.
os obtusos Sim. que acabam saindo da CLT, se arriscando como um PJ, um MEI, alguma coisa do tipo. Mas o ponto seria o seguinte: o senhor acredita que essa demanda de pejotização que está tendo, essa criminalização, basicamente, da CLT que o pessoal está fazendo hoje em dia nas redes sociais, né? Não seria nem criminalização, a palavra mais próxima seria demonização da CLT, né? Que é o quanto o senhor avalia isso como prejudicial? Eu vou voltar um pouquinho na época que eu advogava na área privada, porque essa questão de realização de contratos de prestação de serviços com pessoas físicas, sendo PJs, não é de hoje. Uhum. Isso não é de hoje. Isso eu vejo acontecer desde 2007, 2008. Já tinha naquela época. Então você tinha, exemplo, tá? Não que isso acontecesse, mas eu tenho lá uma transportadora. Aí eu tenho lá os funcionários que são os ajudantes, os conferentes, diretores e tal. E eu tenho lá dentro, eu tenho a parte financeira. Ao invés de eu contratar seletista, uma pessoa para fazer o serviço financeiro, eu falo para ela abrir uma empresa jurídica, uma PJ, para ela prestar serviço para mim. E pago 6, 10, 12 mil reais por mês. Isso já acontecia naquela época. É que agora está em voga isso. Então isso já acontecia naquela época, em 2007, 2008. Eu estou falando de quantos anos? 13 anos? 12 Não, anos? Mais? Entendeu? É. Muito mais. Então, quase 20 anos. Quase uns 18 bem anos. 18 anos. Desde a época da Zeirelli já tinha isso. Há 18 anos isso já acontece. Isso já acontecia na época que eu tinha acabado de sair da faculdade. Saí da faculdade em 2004, comecei a advogar em 2005. Em 2007 eu já via PJ. Só não era divulgado, né? Só não era divulgado. Então, na minha visão, eu acredito que assim, o direito, para a gente chegar onde nós chegamos, com todos esses direitos que constam, que existem na CLT, foi uma luta para ter essas garantias hoje em dia. 13º, férias, seguro-desemprego. Então, foi uma luta para conseguir isso. Que só foi levado a nível constitucional com a Constituição de 88. E agora, o que eu vejo é, eles querem extirpar do nosso ordenamento jurídico o direito do trabalho, essas garantias, esses direitos. Então, existe sim uma precarização. Então, eles querem vender isso para o funcionário, né? Falam assim, olha, abre uma PJ que eu vou te pagar 6 mil reais por mês e você vai ser PJ, você vai ter autonomia. É que a pessoa não entende que às vezes ela tá dando um tiro no próprio pé, né? Principalmente com questão fiscal, essas coisas. É que não existe autonomia. Porque, primeiro, ele vai prestar serviço para um único empregador. Vai cumprir horário. Vai cumprir horário. Ele não tem autonomia. Se você for pegar, vai ter todos os requisitos do vínculo empregatício. Sim, ele não vai prestar uma demanda ali e falar assim, terminei meu trabalho aqui, volto só quando tiver... Não, ele vai ficar ali. Ou ter outros clientes. Sim, ele fica amarrado naquele empregador. Fica amarrado. Né? Então, o que eu vejo hoje em dia é um movimento que talvez algumas pessoas não percebam, de tentar, assim, diminuir o máximo de direitos possíveis. Tirar a competência da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho um absurdo, mas não sei se algumas pessoas concordam comigo, mas essa é a minha visão. Em 2004, nós tivemos a emenda constitucional número 45, e ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Antigamente, a Justiça do Trabalho, na Constituição, vinha lá, compete à Justiça do Trabalho analisar ações de relação de emprego. Tudo bem. A partir do momento que você tem uma alteração na Constituição Federal falando que a Justiça do Trabalho ela é competente para analisar a relação de trabalho, para mim ficou muito claro. Relação de trabalho é o gênero da qual nós temos as espécies. Prestação de serviço e relação de emprego. Sim. Que são duas coisas distintas. Então, a Justiça do Trabalho, ela é competente para analisar, por exemplo, um contrato de prestação de serviço. Porque existe uma relação de trabalho. Eu, advogado, se eu tiver um escritório
Eu sou autônomo, mas não é uma relação de trabalho De certa forma, entre sim. eu e meu cliente? Sim. De certa forma, sim. Mas hoje em dia essas questões são tratadas mais na vara civil, né? Então, muitas questões são tratadas o quê? Na vara, na justiça comum. Comum, né? Então, Até são tratadas pra- na justiça comum. Porque esse é um dos debates lá, né? Onde Esse é um deveria dos- ser debatido exatamente. esse contrato do tipo Entendeu? de... E a pejotização, realmente, eles querem criar uma forma de não pagar os direitos trabalhistas. Essa é a minha visão. Eu sou um tanto radical com isso, porque eu não acho correto a pessoa não ter nenhum tipo de prestação, de garantia da Previdência, porque ela pode sofrer um acidente. E outra coisa, a pessoa, sendo PJ, provavelmente ela não vai recolher o INSS para ela. Não vai, né? É a mesma Não coisa vai. dessa questão dos entregadores, do Uber. Sim. Que era a As minha pessoas, dúvida. eu não sei se todos, mas a grande maioria, eles não recolhem para o INSS, eles não recolhem a Previdência. Não, eu acho que é difícil, viu? Se for, é a mínima É parcela porque ali o que... pessoal tem aquela questão lá de que, por exemplo, a maior parte é MEI, né? Sim. Que esse, na minha opinião, é o maior tiro no pé que o pessoal dá. Se fosse pelo menos uma LTDA, que você vai estar um pouco mais seguro. Mas Mas você o pode MEI, até ser MEI, mas se você for um MEI, você realmente trabalhar por conta, você Sim. realmente trabalhar para você, tudo bem, eu conheço pessoas que são MEI que tem um pet shop, tem um banho e tosa, tem sim, mas um trabalham para salão, elas. mas trabalham para elas. Sim. Agora, você Exatamente. abrir um MEI para você trabalhar para o seu antigo empregador, Ou para um novo, daquela ou pra um forma novo, ali. até- que nunca vai ser novo. Porque Sim. quem dá essa ideia parte de quem? Parte geralmente do empregador, às vezes até do empregado. Mas para o empregador é interessante. Com certeza. Eu vou desonerar Sim, minha folha de é. pagamento. Eu acho que a visão do empregado, que pensa que é mais vantajoso ser PJ, fica na questão do salário, né? Vamos dizer assim. Só que eu acho que aí não seria a questão trabalhista em si, né? O problema para esses empregadores tem que pensar é que não precisar arrancar direitos, e sim, né, a economia fomentar um jeito de valorizar Só que olhando para o lado dos empresários, né, eu penso assim, os empresários, vai fazer sentido? O doutor vai me corrigir se eu estiver errado, o que eu estou falando falácia, só vozes da minha cabeça, é que quando o PJ faz isso, além dele não ter que pagar as custas trabalhistas, vai estar tirando qualquer acidente trabalhista da costa dele, do empregado. Sim. Aquilo que eu falei para vocês, você acaba eliminando os direitos trabalhistas. Sim. Uma estabilidade, um 13º, férias. Se sofrer um acidente, você não consegue se afastar. Porque você pode ter certeza, se o PJ ele se acidentar, o empregador não vai estar nem um pouco preocupado com ele. Se O lascou, contratante né? dele não vai estar preocupado. Não. Entendeu? Nem um pouco. Doutor, na questão agora do cargo da procuradoria do município, né? Uhum. Como que como que é o dia a dia ali, né? Como que o procurador, como que é o habitat dele ali? O que ele desempenha no... Olha, o procurador do município, ou advogado público, Uhum. como muitos dizem por aí, nós somos o concurso, né? E nós representamos o município de forma judicial e extrajudicial. Então, sempre quando tem demandas, nós que apresentamos as defesas, nós que ingressamos com as ações, nós também podemos ser solicitados para comparecer em reuniões, em audiências públicas, enfim. Então, nós representamos o município, né, de todas as formas, certo? O dia a dia do procurador, e aí eu vou falar da divisão na qual eu trabalho, é bem corrido, tá? Hoje nós temos aproximadamente, eu posso estar enganado, mas de reclamação trabalhista nós devemos ter mais ou menos umas 3.000, 3.500 reclamações trabalhistas em andamento, tá? Não sei se é mais ou se é menos, mas beira mais ou menos aí as 3.000 reclamações. Então é um trabalho muito cansativo,
e você tem que ter muita atenção. Apesar de terem muitos temas que são idênticos, né? Repetição de temas, sim, mas sempre tem um detalhe ou outro que você precisa analisar. E a gente precisamos sempre estar, o quê? Atualizados, principalmente agora, com essas novas teses que o TST tem lançado mão. Então, nós temos várias teses que elas podem, sim, aí impactar na administração pública. Recentemente, em 2024, nós tivemos aí o tema 1118 do STF, que ele trata da questão da terceirização, né? Então, o município, ele terceiriza um serviço, só que, para o município ser responsável subsidiário, o reclamante precisa informar que a prestadora de serviço não está cumprindo com as obrigações contratuais e tal. Para quê? Para que o município seja condenado de forma subsidiária, porque existia uma celeuma com relação ao ônus da prova, de quem que era a prova de provar se o município fiscalizou ou não. Então, hoje, o STF colocou uma pá de cal nesse assunto. Então, são temas que sempre vão aparecer e decisões, entendimentos que nós, que somos procuradores do município, a gente tem que estar sempre de antena ligada, tem que estar sempre estudando. Então, o dia a dia nosso é esse. Tem o dia a dia, que é a parte do trabalho em si, que é elaborar uma contestação, ir numa audiência, dar andamento nos processos, mas tem essa parte também que nós precisamos estar sempre estudando, porque sempre tem uma alteração, tem que se atualizar sempre, porque às vezes você não estuda um determinado tema, você não se atualiza, e às vezes é um tema que pode mudar, ou às vezes o rumo de um processo. E às vezes você pode até embasar isso para um recurso de revista, ou levar isso até para o STF. Eu creio que é um trabalho bem vasto, né? Porque no município, né? Temos vários cargos, né? Sim. Se sai uma lei específica, que nem minha mãe é agente comunitária de saúde. Sim. Sai uma lei específica, o agente comunitário de saúde. Sim. O procurador tem que saber. Nós temos que saber. Sai pra merendeira, sai pro porteiro. Então, várias... Não é uma empresa que só trabalha, vamos supor, com um operador de máquina. Não, não. Você tem várias... São vários cargos e cada cargo você tem as suas particularidades. Então, por exemplo, você mencionou agente comunitária de saúde. Nós temos o piso salarial da agente comunitária de saúde. Aí nós temos o quê? Professores. Aí nós temos o piso salarial dos professores. E são cargos, profissões, que geralmente as alterações são alterações federais, de lei federal, e acaba atingindo o município. Então, nós que somos procuradores, a gente tem que estar sempre vendo se houve autorização ou não dessas leis. Ou atualização, ou uma inovação jurídica. Então, o trabalho do procurador é defender os interesses do município. Certo. Independente de quem esteja na gestão. Essa é a nossa função. Dentro disso daí que o Gustavo falou, é que eu lembrei agora, não sei se ainda estão tendo essa discussão, que estavam querendo aprovar, não sei se é uma lei, o senhor vai saber explicar melhor, não sei se vocês ouviram, do procurador municipal não ia mais ser necessário fazer o exame de ordem da OAB, né? E seria, por exemplo, você faz o exame para procurador e você atuaria como procurador sem exame de ordem. Não sei quais foram os resultados dessa, se é apenas uma falácia, o que acabou lidando e como o senhor acha que isso ia impactar? Não, existe sim aí um movimento, mas aparentemente não um movimento muito incisivo, né? Não é uma coisa muito agressiva, mas o que acontece? O que tem se discutido é com relação à pessoa que fez o bacharel em Direito, se ela pode prestar concurso para procurador do município sem ter feito o exame da OAB. Então, por exemplo, a pessoa, ela se formou em Direito, ela para poder fazer uma magistratura, fazer um Ministério Público, ela precisa ter o quê? 3 anos de atividade jurídica. Só que as atividades jurídicas, você tem várias formas de você fazer atividade jurídica. Tá? Claro que, entre elas, você precisa comprovar atos de advogado. Então, necessariamente, a pessoa precisa ser
advogado ter prestado o exame da ordem e ter sido aprovado. Agora, com relação ao procurador, eu particularmente entendo que tem que seguir a mesma linha. Você tem que prestar o exame da ordem, ser aprovado, para você poder exercer o cargo de procurador. Para mim é algo que está intrinsecamente ligado. Porque você está advogando por município, Você está advogando por município. Então, você tem que ter toda a técnica e todo... É que É o que um se advogado, põe, né? então, mas o que se põe em discussão é que, eu não necessariamente preciso me tornar advogado para ser um procurador do município. Porque, salvo engano, posso estar enganado, mas para defensor público estadual, isso aí foi até uma questão que eu estava conversando com um colega lá da procuradoria, que para ser defensor público não haveria necessidade de você se tornar advogado. Seria uma espécie, por exemplo, de... Você vai ter que fazer as atividades jurídicas. E aí, dentro de atividade jurídica, você tem várias coisas. Você tem uma pós-graduação, você tem um estágio, você tem um mestrado, você tem um doutorado. Tá? O que acontece... Eu não tenho como dizer para você se é realmente isso que acontece na Defensoria Pública estadual. Isso, por exemplo, o que acontece com um delegado, Sim, um exatamente. Policial, um Exato. investigador, Exatamente. nesses cargos Polícia Civil, Justamente. Federal. Exato. De certa forma, eu vou concordar com o senhor e com o Gustavo, que falou, é um advogado público. Mesmo nós ainda não temos passado na OAB, eu acredito que precisa Mas ter, né? Eu não sei, eu acredito que a pessoa tenha que ter um período de advocacia. E quando eu digo um período de advocacia, eu não estou falando um período de 3 anos. Eu acho que deveria ser até um pouco mais. Por quê? Porque vejam só, o advogado, eu advoguei na área privada durante 15 anos praticamente. E o advogado, ele precisa ter esse contato. Né? Hoje em dia é raro, porque hoje em dia os processos são digitais, então você não tem tanta necessidade de comparecer ao fórum. Na época que eu me formei, não tinha processo digital. Então você tinha que ir até o fórum, você tinha que conversar diretamente com o escrevente, você tinha que conversar com o diretor, você pegava o processo, tá? E, querendo ou não, às vezes, você acabava entrando em conflito ali. Então, o que acontece? Que nem eu estava falando para vocês, antigamente você ia ao fórum. Então, isso faz o advogado, ele ter traquejo. Então, como que... E outra, ele advogando, ele vai conhecer o processo, ele vai conhecer a parte social. Porque não é só a parte jurídica. Sim. Você tem que conhecer um pouco, você lidar com o cliente. Você lidar, às vezes, com um servidor público. Então, o que acaba acontecendo hoje? Para prestar concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, são 3 anos de atividade jurídica. Essa atividade jurídica, você tem que comprovar 5 atos de advogado. Às vezes, e eu digo isso porque já vi colegas meus me dizerem isso, ele simplesmente chegava lá, tinha o escritório do pai, e aí assinava lá 5 atos, estava comprovado. Então não tinha esse embate com o cliente, às vezes não tinha, sabe, esse contato. Então, para mim, você tem que ter uma experiência mais humanizada para você se tornar um juiz ou um promotor de justiça. E até, às vezes, até um procurador do município. Você tem que conhecer o outro lado também. Você tem que conhecer o outro lado. Porque às vezes você não conhece, às vezes você não sabe as mazelas. Então, eu acho que, com relação ao procurador, eu acho que se tiver um movimento desse, eu acho que tem que ser combatido. Tem sim que existir o exame da OAB, e eu ainda colocaria uns 3 anos de experiência jurídica para a pessoa poder prestar o concurso. Eu acho justo, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Exatamente, falta a prática. Então, às vezes, falta um pouquinho de maturidade espiritual. Né? Uma vez, só para finalizar, eu estava lendo uma notícia há muitos anos, sobre o Pinochet, né? Que foi um ditador do Chile, que ele acabou indo para a Alemanha. E lá, não sei se hoje é igual, mas lá o juiz, ele precisava advogar durante 10 anos para ele se tornar um juiz. Então, veja só, 10 anos de advocacia, independente do país que você esteja, é muito tempo. Sim. Você vai aprender muita coisa. Você vai entender a parte social. Você vai entender muitas coisas que você, em 3 anos, você não vai aprender. Digo aquilo que eu falei a vocês, a questão dessa maturidade espiritual, essa maturidade de você olhar para a pessoa, saber se a pessoa está mentindo, se a pessoa não está mentindo. Sim. Entendeu? Você saber se colocar, você ter um pouquinho mais de traquejo para conversar
com um advogado, você conversar com, às vezes, com a parte. Sim. Você tem o discernimento da situação, Você né? tem que ter um certo discernimento. Uhum. Então, eu acho que eu até aumentaria, fica a dica aí, aumente o prazo de atividade jurídica para 5, Não 10 muito anos. também. Não muito, porque nós sonhamos ainda de, quem sabe, aí num futuro, ser um procurador, ser um Serão promotor, muito alguma bem-vindos. coisa Estamos desse tipo. precisando de sangue novo, pessoas que queiram fazer a diferença. Então, já para também, né, aproveitar, dá uma palavra de incentivo para a gente que é estudante, para os jovens advogados, uma palavra que nos conforte, que nos dê ânimo motive. e Alguma motive a dica pra gente. gente, falar o que É. nós precisamos fazer pra Olha, passar tanto no exame de ordem quanto no Olha, curso de... independente se vocês vão seguir a carreira pública ou a carreira privada, primeira coisa, estudem. Se especializem em uma determinada área. Sejam bons naquilo que vocês vão fazer. Uhum. E vocês, veredando para o caminho do serviço público, entendam. É difícil? É. Desde o início que você começa a estudar, até você aprovar e também durante a sua vida de servidor público. Porque, vejam só, a própria palavra já diz, né? Servidor público, você vai servir a sociedade. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, não desistam, tá? Sejam persistentes, tanto no exame da OAB, quanto no qualquer concurso que vocês forem prestar. Estudem e não desistam. Por quê? Porque eu consegui. Se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Basta vocês terem persistência, basta vocês continuarem a caminhada de vocês. Entendeu? Então, eu acho que e se vocês forem também advogar na área privada, não se iludam, é também uma caminhada árdua, é difícil, vocês precisam ter perseverança e precisam ter também muita inteligência emocional, porque oportunidades vão aparecer, mas vocês precisam saber exatamente se vai valer a pena ou não. Perfeito. Entendeu? Não veredem pelo caminho do mal. Doutor Humberto, deixa eu falar pro senhor, queria agradecer muito a conversa que o senhor proporcionou pra gente, as explicações, ensinou muito pra gente sobre o direito trabalhista, sobre a carreira pública e privada. Agradecer pelo senhor ter disponibilizado esse momento pra gente, sabemos que a sua agenda é corrida. Imagina. A gente sempre tem um tempinho para poder falar um pouquinho da advocacia. Eu tenho muito orgulho de ser advogado. E uma carreira muito bonita. Sim, brilhante. Aprendemos muitas coisas hoje. E para você que está assistindo, esse foi nosso terceiro episódio do Conecta Unimoji. Um podcast feito para conectar pessoas, ideias e conhecimento. Espero que vocês assistam ao nosso próximo episódio. Não deixem de se inscrever nos canais, nas redes sociais. E é isso. Mais uma vez, doutor Humberto, queria agradecer muito. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz aqui em poder... E também, se o senhor quiser divulgar o canal do senhor, também Verdade, fica à vontade. canal e redes sociais, por favor, para o pessoal ir aprender. Eu sou muito ativo no YouTube. Então, meu canal no YouTube é Humberto de Moraes JR Trabalhista. Vocês busquem lá, já vão ver lá a minha foto. Entendeu? Eu falo só sobre direito do trabalho. Dou algumas aulas, entendeu? E quem puder, se inscreva lá no canal, assista os meus vídeos que vocês vão aprender muita coisa, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.